Irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos fazer a leitura do texto então? Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 8. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 8. Amém, irmãos? Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas compreendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E versículo 19. Falando entre vós com salmos, e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Amém? Graças a Deus. Irmãos, podem se assentar? Amém. Muito bom estar aqui mais uma vez com os irmãos, cultuando, adorando ao Senhor. É motivo de muita alegria para todos nós estarmos celebrando, né, os 16 anos. Como já foi dito aqui, nós realmente fomos privilegiados por nos achegarmos a esse ministério. Agradecemos, glorificamos o Senhor por isso. Verdadeiramente nós temos experimentado a graça de Deus sobre nossas vidas. Glorificamos ao Senhor pelo tempo que estamos vivendo. E depois de estarmos juntos aqui, temos visto e contemplado o agir de Deus no nosso meio. Muitas vidas se converteram ao Senhor, muitas vidas foram batizadas nas águas, muitas vidas foram batizadas no Espírito Santo, e nós temos visto a obra de Deus crescer lá em Sumidouro, para a honra e glória do nome do Senhor. Certa vez, irmãos, eu estava aqui, e enquanto olhava a estrutura visível, aparente do templo aqui da igreja, o Senhor, Ele ministrou meu coração, dizendo que aquilo que eu não estava vendo era maior do que aquilo que eu estava vendo. Há uma estrutura para baixo maior do que a estrutura que a gente está vendo em cima. E eu pude entender a solidez desse ministério por saber que está fundado e fundamentado na palavra de Deus, na rocha inabalável que é o Senhor Jesus Cristo. E eu estava pensando aqui agora acerca disso, e se a fundação ou a estrutura que a gente não está vendo é maior do que a que a gente está vendo, é sinal que a parte que a gente está vendo ainda pode crescer mais. Amém? E glória a Deus por isso.
Irmãos, essa palavra, o texto, né? Eu fiz questão de ler o texto aqui um pouco mais completo, o versículo do ano, salmodiando ao Senhor, o versículo 19, né? Mas ontem, a gente estava lá em Sumidouro, num propósito de oração, e a gente orando, após a oração, o Senhor, Ele completou essa palavra no meu coração, e a gente pode compreender melhor quando a gente lê todo o contexto da palavra de Deus. Paulo, ele escreve à igreja de Éfeso, dizendo a partir do versículo 8, que no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Então, é necessário andar como filhos da luz. Eles haviam recebido o Evangelho, a palavra de Deus, haviam reconhecido o Deus verdadeiro, haviam recebido ao Senhor Jesus Cristo, e não poderiam mais andar nas trevas, nos ídolos, nos deuses do passado. E o versículo 9 vai dizer: porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça, verdade, né? Semelhante a Gálatas, né? Quando fala do fruto do Espírito, é o processo que eles precisavam viver, se envolver agora, aprovando o que é agradável ao Senhor. Isso é uma grande lição para as nossas vidas, a gente aprovar aquilo que o Senhor aprova, reprovar aquilo que o Senhor reprova, aprovar aquilo que agrada o coração de Deus, reprovar na nossa vida aquilo que entristece, que desagrada ao Senhor, que fere o Senhor, que fere a palavra de Deus. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Então, nós sabemos que nós não nos envolvemos mais com as obras das trevas. Aliás, o Senhor nos resgatou do império das trevas e nos colocou no reino do seu Filho amado, do Senhor Jesus Cristo. Então, nós não temos mais participação nas obras infrutuosas das trevas. Nós fomos separados pelo Senhor e para o Senhor, porque a luz do Senhor Jesus Cristo alcançou a nossa vida e dissipou todas as trevas da nossa vida. Então, a palavra de Deus vai dizer: porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Irmãos, as obras infrutuosas das trevas que o mundo pratica, mas a gente até dizer é torpe. A gente não pode nem dizer, nem mencionar. E a palavra de Deus vai nos dizer que todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque quando a luz chega, ela traz à tona aquilo que está em oculto, aquilo que está escondido pelas trevas. Então, quando a luz chega, ela expõe as coisas que estão ocultas, as coisas que estão escondidas. Ela expõe para depois transformar. A luz chega e envergonha as trevas, para depois purificar as obras das trevas. A palavra de Deus diz que Jesus é luz, e quem crê nele não anda em trevas. E no Senhor Jesus Cristo não há treva nenhuma. E glória a Deus por isso, porque Ele é o Senhor e o Salvador da nossa vida. E Ele dissipou todas as trevas da nossa vida, amém? Então, a palavra de Deus começa fazendo essa comparação, essa oposição entre luz e trevas. E depois no versículo 15 vai dizer: portanto, vede prudentemente como andais. Nós precisamos sempre fazer essa autoavaliação. Nós precisamos sempre avaliar a nossa própria vida. Muitas vezes a gente gasta tempo, perde tempo avaliando a vida das outras pessoas, as outras coisas que não dizem respeito à nossa vida, mas Paulo está dizendo: vede prudentemente como andais, como vocês estão andando, como vocês estão se comportando, como vocês estão vivendo, não como nécios, não como tolos, não como insensatos, mas como sábios. Irmãos, mais do que nunca nós precisamos de sabedoria. Nós precisamos ser sábios em nosso tempo, porque a gente não pode se envolver com as obras infrutuosas das trevas. Mas as obras das trevas,
não aparecem mais. Eu percebo isso de uma forma escandalosa para a igreja, mas ela vai se infiltrando de uma forma sorrateira e nós precisamos estar ligados para que não sejamos contaminados, para que não sejamos envolvidos com o engano desse presente século, com as vãs doutrinas, filosofias, heresias. Nós precisamos ser sábios. Então, ser sábios como? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo é aproveitar o tempo, é aproveitar bem o tempo, é aproveitar bem as oportunidades, porque os dias são maus. E trazendo para o nosso contexto, para o nosso tempo, a gente precisa remir o tempo, porque verdadeiramente os dias são maus. Nós precisamos remir o tempo, porque tem coisas na nossa vida que talvez não tenha tanta aparência de mal, mas está roubando o nosso tempo. Está roubando a nossa comunhão com Deus. Está roubando a nossa intimidade. Está roubando o nosso tempo de oração. Está roubando o nosso tempo de comunhão. Está roubando o nosso tempo de meditação da palavra de Deus. Um dos grandes problemas da nossa era, do nosso tempo, é a distração. A igreja, as pessoas andam distraídas, porque hoje a nossa distração está no bolso, está no celular, está na mão. A gente a todo tempo se distrai com tantas coisas que nos aparecem para nos distrairmos mesmo. Mas nós precisamos ser sábios, nós não podemos ser tolos. Nós precisamos entender que a nossa vida aqui é passageira e que nós temos responsabilidade sobre o tempo que nós temos aqui nessa vida, e não há tempo mais para perdermos tempo. Não dá tempo para a gente perder tempo. A gente precisa se envolver com o Senhor. O Senhor nos resgatou, então nós precisamos nos envolver com Ele. Nós precisamos nos envolver com a obra do Senhor. Nós precisamos abandonar. Irmãos, nós precisamos pedir a Deus discernimento, entendimento, para removermos da nossa vida aquilo que não presta, aquilo que está roubando o nosso tempo. Mas nós precisamos também pedir a Deus coragem, ousadia, para termos a atitude, a ação de removermos isso que nós estamos identificando na nossa vida. Porque a gente primeiro precisa identificar, mas depois que chega a nós a revelação, o entendimento, a compreensão, a gente precisa de fé, de ousadia, de coragem para tomar atitude e remover isso da nossa vida. Então a palavra de Deus vai dizer: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Irmãos, nós sabemos que a vontade do Senhor, que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Carta de Paulo a Timóteo. Mas além disso, Deus também tem uma vontade particular para a sua vida. E se tem uma coisa que nós precisamos identificar nesse tempo, é identificar qual é a vontade do Senhor para a nossa vida. Porque nós vivemos um tempo também onde as pessoas querem ser felizes, satisfazer as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, realizar os seus sonhos, os seus projetos. E hoje em dia, como a gente tem acesso a tantas coisas e a gente recebe influência de tantas situações e circunstâncias, os nossos sonhos voam longe, os nossos projetos, e a gente precisa se voltar para o Senhor, entender e compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Pois talvez a gente esteja se envolvendo com coisas que não fazem parte da vontade de Deus para a nossa vida. Talvez estejamos orando por coisas que não fazem parte da vontade de Deus para a nossa vida. Talvez estamos lutando, guerreando, brigando por coisas que não fazem parte da vontade de Deus para a nossa vida. E aí nós estamos desperdiçando tempo, desperdiçando oração, desperdiçando energia. Então nós precisamos urgentemente compreender qual a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Então, aí Paulo vai dizer: não vos embriagueis com vinho, porque se você ficar nos desejos da sua carne, você nunca vai identificar qual a vontade de Deus. Você nunca vai aprender a remir o tempo, a aproveitar o tempo. Mas enchei-vos do Espírito Santo, porque cheio do Espírito Santo,
você vai andar na luz, porque cheio do Espírito Santo. Você vai ser sábio, porque cheio do Espírito Santo. Você vai entender e compreender qual a vontade de Deus, porque cheio do Espírito Santo. Você vai remir o tempo, porque quando você estiver desperdiçando o tempo, o Espírito Santo vai estar ministrando no seu coração. Eu estou aqui, eu quero falar com você, eu quero ter comunhão contigo, eu tenho algo para realizar na sua vida, eu tenho algo para realizar através da sua vida. Então, irmãos, o que nós precisamos é ser cheios do Espírito Santo. E o resultado de tudo isso é que nós vamos falar entre nós com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor no nosso coração. Nós vamos nos alegrar no Senhor. Nós vamos não só declarar com a boca, mas o nosso coração vai estar cheio de alegria na presença de Deus, porque o Espírito Santo habitando na nossa vida, governando as nossas vidas, não tem como a gente ficar cabisbaixo, entristecido, murmurando, reclamando, envolvido com as coisas desse mundo. Não tem como. Irmãos, quando nós somos cheios do Espírito Santo, as coisas na nossa vida não continuam do mesmo jeito. Quando a gente abre o nosso coração, quando a gente rasga o nosso coração diante do Senhor e busca ser cheio do Espírito Santo, Ele começa a mudar as coisas na nossa vida. Ele começa a mexer as coisas na nossa vida. Então a gente entra num processo de constante transformação. Nós somos transformados de glória em glória. Quando a gente sinceramente se envolve com Deus, se envolve com o Espírito Santo, se eu quero, se você quer, irmão, se prepara, porque Ele vai começar a mostrar algumas coisas na sua vida e dizer: isso daqui não presta, isso daqui eu não quero, isso daqui não faz sentido, isso daqui não edifica, e as coisas vão começar a mudar na nossa vida, amém? Você quer uma prova de como nós precisamos ser cheios do Espírito Santo? E Paulo sabia disso. Se a gente for para Atos dos Apóstolos, a gente está vivendo um tempo, irmãos, onde às vezes a gente prepara algumas coisas para pregar e Deus nos leva a pregar sobre o Espírito Santo. Culto passado lá em Sumidor, eu separei um texto para pregar. Deus me levou a Atos capítulo 2, vamos falar do Espírito Santo. Então nós vamos falar do Espírito Santo, porque a igreja não vive sem o Espírito Santo, irmãos. Não tem como a igreja viver sem a operação do Espírito Santo. Não tem como a igreja se mover sem o mover do Espírito Santo. Nós não conseguimos funcionar na direção de Deus sem a direção do Espírito Santo sobre a nossa vida. Se a gente for a Atos capítulo 2, nós vamos ver, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e a igreja ali recebeu o Pentecostes, foi cheia do Espírito Santo. E aí, o que aconteceu a partir desse momento? Pedro, cheio do Espírito Santo, ele prega a palavra de Deus, e 3.000 almas recebem a palavra de Deus. Coisas extraordinárias começaram a acontecer. Atos capítulo 3, Pedro e João, cheios do Espírito Santo, eles vão ao templo, está à porta, aquele paralítico, há 40 anos se não me engano, e eles, cheios do Espírito Santo, eles dizem: não temos prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. E aqueles irmãos saem salmodiando ao Senhor, cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus vai dizer que a partir desse momento, eles começam a sofrer uma ferrenha perseguição, e aí o Sinédrio pega eles, por causa do milagre que aconteceu, por causa de estarem anunciando o nome do Senhor Jesus Cristo ressurreto. E aí em Atos capítulo 4, eles são levados ao Sinédrio, eles são questionados pelo Sinédrio, mas eles, cheios do Espírito Santo, eles anunciam o Senhor Jesus Cristo, e eles declaram diante do Sinédrio: esse homem está são pelo nome do Senhor Jesus Cristo, a quem vocês crucificaram, mas ele é a pedra que foi rejeitada por vós. Foi em nome do Senhor Jesus Cristo que esse homem foi curado. E eles continuam orando, pedindo a Deus graça sobre a vida deles. Atos capítulo 4, vocês vão ver que, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo.
E aí a gente vai a Atos capítulo 5. Chega em Atos capítulo 5. Pedro, cheio do Espírito Santo. Ananias, Safira se aproxima dele. Mas o homem estava cheio do Espírito Santo. Deus revela a mentira deles e eles são fulminados diante de Pedro. Porque Pedro estava cheio do Espírito Santo. Se você continuar lendo Atos capítulo 5, você vai ver que Pedro, ele continua operando sinais, prodígios, pois ele estava cheio do Espírito Santo. As pessoas traziam pessoas de outros lugares, de outras cidades. Pedro passava, a sombra dele cobria as pessoas eram curadas. Os possessos eram libertos, pois ele estava cheio do Espírito Santo. Irmãos, se você for ver em Atos capítulo 5, eles foram presos porque eles não pararam anteriormente, eles continuaram. Eles foram para a prisão, os apóstolos cheios do Espírito Santo. Um anjo do Senhor visita eles na prisão, remove eles da prisão, ninguém percebe, e eles voltam a celebrar o Senhor cheios do Espírito Santo. A palavra de Deus em Atos capítulo 6 diz que eles levantaram diáconos e eles consagraram Estevão, cheio do Espírito Santo. Ele começa a pregar a palavra de Deus, a realizar sinais, prodígios. Em Atos capítulo 7, Estevão, cheio do Espírito Santo, também é pego pelas autoridades daquela época. E Estevão, cheio do Espírito Santo, prega quase toda a Bíblia num sermão só. E ele declara que Deus, o Altíssimo, não habita mais em templos feitos por mãos humanas, porque ele estava cheio do Espírito Santo. E a palavra de Deus vai nos dizer que eles condenam Estevão. Vamos matar ele, vamos apedrejar ele. A palavra de Deus vai dizer que Estevão, cheio do Espírito Santo, ele vê o céu aberto e o Senhor Jesus Cristo de pé à destra de Deus. E ele anuncia: eu estou vendo os céus abertos e o Senhor Jesus Cristo de pé à destra do Deus Todo-Poderoso. E eles ficam furiosos. Vamos matar Estevão. Estevão é apedrejado. Estevão, cheio do Espírito Santo, entrega sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo e diz assim: não impute a eles esse pecado. Estevão é morto. Aquelas pessoas pegam as vestes de Estevão, colocam aos pés de um jovem chamado Saulo. A gente vai a Atos capítulo 8. A palavra de Deus vai dizer que Filipe, cheio do Espírito Santo, ele desce a Samaria, o lugar da oposição, o lugar da rivalidade. E Filipe, cheio do Espírito Santo, anuncia o Senhor Jesus Cristo em Samaria. A palavra de Deus vai dizer que os samaritanos receberam o Senhor Jesus Cristo. Filipe estava realizando sinais e prodígios naquele lugar. E Pedro, João, os apóstolos ficaram sabendo que o evangelho chegou lá em Samaria, porque o Senhor já havia avisado que eles receberiam virtude do Espírito Santo e seriam testemunhas lá em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E João, Pedro, eles vão lá em Samaria, impõem as mãos sobre eles e aquele povo recebe o Espírito Santo. E todos ali são cheios do Espírito Santo. O Senhor leva Filipe, em Atos capítulo 8, leva Filipe ao deserto. Ele anuncia o evangelho, aquele etíope, eunuco, e ele se converte ao Senhor Jesus também. É batizado. E depois Filipe, cheio do Espírito Santo, ele é arrebatado pelo Senhor. E o Senhor leva ele a outro lugar. Aí nós chegamos a Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. A palavra de Deus vai dizer que Saulo, ele vai, ainda respirando ameaças e morte, a caminho de Damasco, com autorização para pegar e prender aqueles que forem da seita do caminho. A palavra de Deus vai nos dizer que no meio do caminho uma luz brilhou, a luz de Efésios, que dissipa todas as trevas, brilhou para ele primeiramente no caminho de Damasco. A palavra de Deus vai dizer que ele caiu, ficou cego, foi levado pelos seus companheiros e durante 3 dias ele ficou cego. Ele não comeu e ele não bebeu. Mas havia lá em Damasco um outro homem cheio do Espírito Santo, Ananias. O Senhor fala com Ananias: Ananias, você vai à rua chamada direita, a casa de Judas, você vai lá
e você vai estar com Saulo. Ananias, Deus, como eu posso estar com aquele homem se ele tem autorização para prender? Ele tem feito coisas terríveis com os cristãos. Mas o Senhor falou com Ananias: ele é para mim um servo escolhido. Você vai lá. Enquanto isso, Deus estava falando com Saulo, revelando para Saulo Ananias, que Ananias ia estar com ele. A palavra de Deus diz que Saulo estava orando, e Ananias vai até onde Saulo está. E a palavra de Deus vai nos dizer que quando Ananias impôs as mãos sobre ele, caíram-se as escamas dos seus olhos, e ele foi cheio do Espírito Santo. E a partir desse momento, nós temos Paulo cheio do Espírito Santo. E Paulo cheio do Espírito Santo, irmãos, Deus tirou a visão de Paulo, e só devolveu a visão quando imediatamente encheu ele com o Espírito Santo. Porque ele não podia continuar enxergando as coisas do mesmo jeito que ele enxergava antes. Ele tinha que enxergar as coisas agora cheio do Espírito Santo. Porque quem é cheio do Espírito Santo enxerga as coisas diferentes do que o mundo enxerga. Então Paulo, cheio do Espírito Santo. Então a partir desse momento, Paulo não é mais perseguidor, Paulo é perseguido. A partir desse momento, Paulo, as coisas que ele considerava como lucro, ele passa a considerar como esterco. Aquilo que ele dava valor, ele passa a não dar valor mais. Aquilo que para ele era vida, ele passou a considerar morte. E a partir daquele momento, Paulo, cheio do Espírito Santo, ele começa a pregar. Deus começa a curar através da vida dele. Ele ressuscita um jovem através da operação do Espírito Santo na vida dele. Ele começa a viver coisas extraordinárias. Aí Paulo, cheio do Espírito Santo, ele começa a declarar que para ele o viver é Cristo, o morrer é ganho, é lucro, que não importa para ele, ele não sabe o que ele prefere. Porque se ele morrer, vai ser muito melhor, ele vai estar com Cristo. Mas se ele ficar, porque ele está cheio do Espírito Santo, é para servir a igreja. E aí Paulo começa a dizer que ele não está preso mais ao passado, porque agora ele está cheio do Espírito Santo. Então ele prossegue para o alvo. E Paulo começa a experimentar coisas extraordinárias, cheio do Espírito Santo. Ele é levado ao terceiro céu. Ele vê coisas inefáveis que não podia dizer. E Paulo, cheio do Espírito Santo, começa a dizer: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, porque estava cheio do Espírito Santo. Paulo vai à prisão, mas ele continua cheio do Espírito Santo. E na prisão, cheio do Espírito Santo, ele escreve aos Efésios: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque eu sei o que é ser cheio do Espírito Santo. Então, não desperdiça o tempo de vocês com as obras das trevas nesse tempo, nesse mundo. Não desperdiça o tempo de vocês satisfazendo os desejos da carne, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Ontem nós estávamos orando e, irmãos, quando a gente busca o Senhor com sinceridade, a gente fala com Deus e espera uma resposta, você se prepara. A gente estava orando e quando a oração começou a esquentar, sabe? E você começa a sentir Deus. E eu declarei para o Senhor assim: Senhor, eu te peço, devolva a nós o mesmo poder, a mesma autoridade, os mesmos sinais e prodígios da igreja primitiva. O Senhor imediatamente me respondeu: me devolvam o coração de vocês da mesma forma que a igreja primitiva. E eu falei assim: meu Deus, a gente acha que precisa se converter de novo. Porque quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente vê que a gente precisa mudar. E eu falei assim: Senhor, os irmãos que estavam na oração perceberam, por onde nós vamos começar? Visto que nós enxergamos a necessidade.
tem pessoas morrendo, tem pessoas enfermas, tem pessoas passando por dificuldades e tantas pessoas com necessidades à nossa volta, e a gente não consegue resolver nada com as nossas próprias mãos, com a nossa habilidade, a gente não consegue resolver. Eu falei: Deus, por onde a gente começa? E o Senhor falou assim: vocês já começaram, porque se começa orando. E aí quando eu cheguei em casa, eu fui para a palavra de Deus, falei assim: mas espera aí, deixa eu enxergar como é que começa esse negócio, porque eu estou com vontade de experimentar essas coisas acontecendo na minha vida, eu estou com vontade de experimentar essas coisas acontecendo através da minha vida. Nós precisamos urgentemente fazer alguma coisa, irmãos. Nós precisamos abandonar o nosso lugar de comodismo. Como foi falado aqui, a nossa paralisia. Às vezes as coisas estão bem na nossa vida, a gente relaxa, a gente acomoda, mas não consegue enxergar as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Tem pessoas indo para o inferno, tem pessoas vivendo uma vida inteira debaixo das garras do maligno e a gente não faz nada. Então nós precisamos ser despertados. Então a gente tem que começar com a oração. E aí eu fui para a palavra de Deus. Atos capítulo 2, a palavra de Deus vai dizer que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, orando. E eles foram cheios do Espírito Santo. A palavra de Deus vai nos dizer que em Atos capítulo 4, quando eles estavam em situação complicada, perseguição, e eles não sabiam o que fazer, eles oraram: Senhor, continua operando os sinais e os prodígios na nossa vida e no nosso meio. E tendo eles orado, eles foram cheios do Espírito Santo. E aí quando a gente vai à história de Paulo, se você ler lá, você vai ver que Paulo estava orando. E Ananias foi lá e ele foi cheio do Espírito Santo. Se a gente continuar na Bíblia, você vai ver Pedro orando, Cornélio orando. Deus fala com Cornélio, Deus fala com Pedro. Pedro vai até Cornélio, vai à casa de Cornélio, prega o evangelho, e porque eles estavam orando, todos foram cheios do Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Primeiro passo, começa a orar. A igreja do nosso tempo precisa orar. Se coloque de pé nesse momento, nós vamos orar. Vamos falar com o Senhor. Você pode fazer uma oração sincera agora diante do Senhor? Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, ó Pai, reunidos em torno do Teu nome. Reconhecemos, ó Pai, todas as nossas fragilidades. Reconhecemos, ó Pai, que nós não conseguimos realizar muitas coisas segundo a nossa própria sabedoria, segundo a nossa capacidade humana. Mas nós sabemos que Tu és um Deus que realiza coisas extraordinárias, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós não queremos continuar do mesmo jeito. Nós não aceitamos a apostasia espiritual na nossa vida. Nós não aceitamos a frieza espiritual na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós não queremos nos encher com as coisas do mundo. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Então, meu Pai, clamamos ao Senhor por um tempo de despertamento sobre as nossas vidas. Venha mexer com a nossa vida de verdade, porque nós queremos ser sacudidos pelo poder do Teu Espírito, ó Pai. Levanta, Pai, uma igreja cheia do Espírito Santo, com a capacidade de realizar obras extraordinárias, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós recebemos a Tua palavra que diz: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, colocarão as mãos sobre os enfermos e os enfermos serão curados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos andar cheios do Espírito Santo, Pai. Oh, meu Deus, porque nós amamos o Senhor e precisamos fazer a Tua obra. Enche a Tua igreja, Pai, com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, Senhor.